Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as angiospermas. E o nome angio, né, vem lá do grego vaso, esperma, semente, ou seja, as plantas que possuem sementes protegidas. Lembra, agora é uma proteção da proteção. Então, em gimnospermas, nós temos a semente. O que significa semente? Semente é o nome dado a um tegumento, ali uma casca rígida e dura, que protege o embrião. O embrião da planta está ali dentro da semente. E o fruto é o ovário, que é uma estrutura que protege a semente, que está protegendo o embrião. Então, por isso a associação da proteção, certo, pessoal? As angiospermas, elas representam maior parte de todas as plantas modernas que nós temos hoje na nossa flora atual no mundo inteiro, a grande maioria delas é feito de angiospermas. Dentre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os vegetais terrestres, pessoal, as angiospermas fazem parte do maior grupo vegetal terrestre, o grupo mais bem distribuído por todo o planeta, maior número de espécies, com maior número de variações morfológicas. E, como eu disse, né, cerca de 300 mil espécies descritas, mostrando uma grande dominância desse grupo. É um grupo altamente diversificado, pessoal, com flores minúsculas, com plantas pequenas, como o capim, né, a famosa braquiária, aí, que é um tipo de capim. Não sei se vocês sabem, mas essas estruturas aqui do capim é a flor do capim. O capim é uma angiosperma. Olha o tamanho da flor aqui dele. É uma flor minúscula, né, de alguns milímetros até árvores frondosas grandes como essa aqui, o flamboyant, que é bem bonito, ou também o ipê. Né? Então, as angiospermas, que são as plantas com flores, elas são altamente diversificadas aí. Um exemplo aqui, outro é o eucalipto, que são árvores que passam aí dos 50, 60, acho que mais de 80 metros de altura. Né? Na verdade, né, já foi registrado um com 150, e essa planta aqui, olha o tamanhozinho dessa planta minúscula, que é uma angiosperma aquática. Aqui nessa imagem vocês têm uma abelha andando em cima de milhares dessas flores aqui flutuando sobre um corpo aquático. E, pessoal, o sucesso evolutivo desse grupo, né, que faz com que elas sejam aí, altamente distribuídas, né, seja o grupo mais abundante, é relacionado à flor e ao fruto. Né? Então, o fruto, que além de ser uma estrutura que protege a semente, que dá uma vida maior ali, a proteção à semente, ele auxilia na dispersão desse fruto, pessoal. Então, ou desculpa, da semente. Então, o fruto ele é uma estrutura que auxilia muito ali na dispersão. Né? Auxiliou isso aí as plantas a conquistar cada vez mais novos territórios e novas fronteiras, graças ao fruto que ele facilita a dispersão vegetal. Na grande maioria das vezes facilita como o animal vem, come o fruto, né, leva dentro do seu intestino a semente e muitos quilômetros para frente ele defeca e essa semente vai germinar e nascer uma nova planta. Grande parte da nossa alimentação, pessoal, vem de angiospermas, a madeira de construção, enfim, elas são amplamente utilizadas no nosso dia a dia. Outra novidade evolutiva, pessoal, que só existe nas angiospermas é a flor. A flor ela é um ramo ali, né? Ela é uma flor, ela é uma folha modificada e ela é um ramo que aparece em um curto período de tempo, né? Somente ali na época reprodutiva. Então, a maior parte da vida da angiosperma você vai ver aquele formato de árvore, caule, raiz e folhas verdes, e em um curto período de tempo, folhas que são coloridas, com pétalas, que têm perfume e cheiro, e representa aí a reprodução. Então, como que é uma flor? Uma flor vai ter o pedúnculo, tá, pessoal? Que popularmente falando é o cabinho da folha, da flor. As sépalas, que são muito semelhantes a folhas, são verdes e que protegem ali as pétalas no momento da formação delas. Quem já viu um botão de uma rosa sabe o que eu estou falando da sépala ali que está em volta. E aí nós temos as pétalas, que são estruturas coloridas que na grande maioria das vezes tem cheiro atrativo para animais, tem néctar, tem algum mel ali, né? Ela tem uma estrutura, e as unidades reprodutivas aqui no meio. Então a gente tem a estrutura feminina,
chamada aqui de pistilo ou gineceu. Então, eu tenho aqui embaixo o ovário, que onde dentro do ovário eu vou ter o óvulo, que é a semente. No caso, né? O óvulo é a semente. E o estame, ou androceu, que é a estrutura masculina, feita pela antera, pelo filete, estrutura produtora dos grãos de pólen. Aqui uma imagem um pouco mais detalhada, né? Então, o gineceu, como eu disse, é a estrutura feminina, né? É feita do estigma, que é uma porção aqui relacionada à captura do grão de pólen, né? Ela é pegajosa. O estilete, que é a continuidade do estigma, até chegar aqui no óvulo. Toda essa estrutura, pessoal, quando ela é fecundada, ela dá origem a uma casca rígida, que é a semente. Aqui dentro nós temos o embrião que vai dar origem. Aqui em volta, o ovário, que vai se desenvolver no fruto. E a estrutura masculina, pessoal, o androceu, que é feito da antera e do filete. Dentro da antera tem produção dos grãos de pólen. Aqui mostrando uma imagem de um ovário, né? Pós-fecundação ele se desenvolve. Dentre as angiospermas, pessoal, nós temos desde plantas monóicas, ou seja, né, uma planta que tem os dois sexos em um só, ou também chamados hermafroditos. Como exemplo clássico, a gente tem o hibiscus, né, que é uma flor aqui que a gente observa tanto a estrutura masculina, que é a série de anteras, e as estruturas femininas, aqui os estigmas, e o ovário vai estar aqui dentro, embaixo dessa pontinha verde, né? A gente não consegue ver porque ela é interna. Então, o hibisco é um exemplo de planta hermafrodita. E nós temos também as plantas dioicas, ou seja, aquelas plantas que têm sexo separado. Vai ter a planta macho e a planta fêmea. Como o caso do mamão. Já ouviram falar de mamão macho? O mamão macho vem justamente por isso, né? Ele dá flores com somente o sexo masculino. E no caso do mamoeiro, pessoal, ele precisa, né, tanto da planta macho quanto da planta fêmea, mas é somente a planta fêmea que tem a flor com a estrutura feminina, que é o ovário, que quando fecundada vai dar origem ao fruto, o mamão que a gente come. A flor macho, de mamão macho, ela serve só para ter o grão de pólen do masculino, que a abelha vai pegar e vai fecundar na flor feminina. Bom, sobre o ciclo de vida dessas angiospermas. Então, assim como em todos os outros vegetais, o ciclo é o que? É o haplodíplo bionte, lembra? Eu tenho a alternância de gerações. Então, eu tenho uma fase chamada de esporófito e uma fase chamada de gametófito. Esporófito é diploide, gametófito é haploide. Gametófito, pois produz gametas, e esporófito, pois produz esporos, ok? No caso das angiospermas, pessoal, o esporófito ele é a fase dominante, ele compreende lá a árvore, raiz, caule e folha verde, e o gametófito, completamente modificado, está dentro das flores, né? Então as flores ali, elas levam dentro delas o gametófito, por isso que a flor ela é uma estrutura curta, né? Só relacionada à reprodução, ok? Bom, então aqui uma imagem resumida do ciclo de vida de uma angiosperma, tá, pessoal? Então aqui a gente começa lá, né, com o esporófito, que é a planta diploide, né? No esporófito eu vou ter no período reprodutivo o surgimento da flor, e aí na flor eu vou ter lá os meus gametófitos. Então o gametófito feminino é aqui dentro, né, do gineceu, eu vou ter o embrião. O gametófito masculino é a antera, onde lá dentro eu vou ter a produção dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen, dentro deles, você vai ter a célula gameta masculino. Esse gameta masculino, o grão de pólen, vai ser levado até o gineceu, até a estrutura feminina. E nas angiospermas a coevolução é grande. Coevolução é a evolução junto com outro organismo. No caso das angiospermas, os animais. Então, na grande maioria na grande maioria das angiospermas, quem faz esse transporte do grão de pólen até aqui o estigma para acontecer a fecundação são animais. Abelhas, em grande parte abelhas, mas também tem mamíferos, tem répteis, tem anfíbios, enfim. Acho que quase todos os animais, se não me engano, até peixe realiza polinização de angiospermas, né? Então, quando o grão de pólen chega aqui, eu vou ter o chamado crescimento do tubo polínico, e depois do tubo polínico aqui, eu vou ter a encontro do gameta masculino com o feminino, fecundação. Hora que ocorre a fecundação, lembra, eu vou ter lá o surgimento do tegumento rígido, que é a casca da semente. O que a semente está protegendo? Olha aqui, dentro da semente eu tenho o embriãozinho, aqui essa imagem mostrando o embrião. O embrião é protegido
a semente é protegida pelo quê? Pelo ovário. Quando tem a fecundação, o ovário se desenvolve e vira o chamado fruto. Ok? Então, não se esqueçam, pessoal, o fruto ele é resultado da fecundação. Ok? E como eu disse, né, a polinização ela pode ocorrer de várias maneiras. Desde o vento, insetos, aves, mamíferos, pela água, como o caso do coco aqui, né, que tem relação com a água, morcego, aí que é a mariposa, enfim, uma série de animais aí participam. E relacionado aos frutos, pessoal, eu tenho duas classificações, tá? Eu tenho os chamados os frutos verdadeiros e o pseudofruto. E é muito fácil a gente entender o que é um fruto verdadeiro e o que é um pseudofruto. Um fruto verdadeiro, pessoal, é aquele fruto que depois da fecundação é o ovário da planta que se desenvolve e que vira essa estrutura carnosa protegendo a semente que a gente acaba comendo, que é comestível na grande maioria das vezes, tá? Não são todos os frutos que são comestíveis. Vocês sabiam que a mamona é um fruto? Já viram a mamona? Mamona é um fruto. Comestível? Não, não é. Alguém aqui já pegou carrapicho? Sabe o que é o carrapicho? Ele é um fruto. Fruto seco também não é comestível. Tá? Então, o fruto verdadeiro corresponde ao ovário desenvolvido. E o pseudofruto, como o nome diz, né, um fruto falso, quando ocorre a fecundação, é uma outra parte da peça floral que vai se desenvolver e que vai virar aquela estrutura carnosa comestível. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo, a vagem, né? A vagem que dá origem ao feijão, ela é um tipo de fruto, mas é um fruto seco. Então é um fruto verdadeiro, você tem a fecundação, o ovário se desenvolve nessa estrutura aqui seca chamada de vagem, e lá internamente da vagem nós temos as sementes que a gente utiliza para cozinhar e fazer o chamado feijão. O caju é um tipo de pseudofruto, tá? O que se desenvolve é o pedúnculo da flor, né? Ou seja, o cabinho da flor ali se desenvolve, vira essa estrutura comestível. Olha aqui a semente. A semente está dentro da castanha de caju. Então, a castanha de caju, aquela castanha lá por fora, é o ovário lá que se fecundou e dentro dele você tem o embrião, a semente. O morango é um outro tipo de pseudofruto, tá? É o receptáculo floral ali que se desenvolve. Cada pontinho preto daqueles que vocês vê dentro do morango é um ováriozinho, é uma inflorescência grande que se desenvolveu e virou esse fruto. A maçã é um tipo de pseudofruto também, tá? O receptáculo floral também se desenvolve aqui em volta do ovário e é a parte que a gente acaba comendo. Agora eu vou pular um pouquinho esses slides, tá? E vamos finalizar falando das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Dentro das angiospermas, pessoal, elas são divididas em três grupos. Um pequeno grupo de plantas primitivas, chamadas de magneropsidas, e os outros dois grupos, que a grande maioria das angiospermas é feito desses dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. E quais são as principais diferenças entre esses dois grupos? Então a gente tem a diferença entre a raiz, as monocotiledôneas, você tem as raízes chamadas fasciculadas ou raiz cabeleira, como por exemplo a raiz do capim. Nas dicotiledôneas eu tenho uma raiz pivotante, axial, aquela raiz principal, eixo principal que cresce ali, né, para o solo. Então, o caule, no caule das monocotiledôneas, raramente eu vou ter um crescimento em espessura, na grande maioria são plantas herbáceas, né, gramíneas e herbáceas, e os feixes vasculares aqui no tronco, dentro do caule, são desorganizados. Nas dicotiledôneas eu tenho crescimento em espessura, eu tenho a formação de um tronco lenhoso, o que a gente chama de hábito arbóreo, as árvores de grande porte. E internamente dentro do tronco, os feixes vasculares são organizados, é isso que dá o crescimento lateral em espessura. Na folha das monocotiledôneas eu tenho nervuras sempre paralelas. Nas dicotiledôneas, as nervuras reticuladas. Na flor das monocotiledôneas eu sempre vou ter múltiplos de três. 3 pétalas, 3 sépalas, 3 gineceis, 3 androceus, ok? E nas dicotiledôneas eu tenho múltiplos de 4 ou de 5. 5 pétalas, 5 sépalas, 10 pétalas, 10 sépalas, ok? Monocotiledôneas, um único cotilédone. Dicotiledôneas, ou também chamado eudicotiledôneas, 2 cotilédones. O que é um cotilédone, pessoal? Para a gente finalizar. É uma estrutura que fica dentro da semente, que é exclusivo de angiospermas e que é responsável pela nutrição ali da semente, daquela fase crítica da semente, que é o momento que ela está no ambiente, que ela tem que germinar e dar origem a uma nova planta.
Então é o cotilédone que é responsável por auxiliar na nutrição dessa semente e ali mandar os nutrientes para ela. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Agradeço a atenção. Pode pegar lá a apostila e fazer o exercício que vai dar certo. Beleza? Tchau, pessoal. Até mais.